A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você sabia que os nomes, os quais encontramos na Bíblia, têm importância, têm significado e podem dizer muito sobre uma pessoa? Muitos nomes eram dados determinando uma situação, um acontecimento, mas muitas vezes os nomes tinham o significado de exaltar o nome de Deus, do Senhor. Há um versículo onde Deus chama seu povo ao arrependimento e ele deixa específico uma característica desse povo, que é bem comum até os dias de hoje. Segunda Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Essa era uma característica do povo judeu, se chamar pelo nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Mas não era uma regra. Vamos entender isso. Adão foi criado pelo próprio Deus de uma espécie de terra vermelha, chamada no hebraico Adamá ou Adamash. Por isso o Senhor o chamava de Adam, cuja raiz etimológica do hebraico se traduz vermelho ou corado. Deus também se referia ao gênero humano como Adam, do hebraico. Por isso, quando Moisés escreveu a respeito da criação do homem, ele escreveu: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra." Ou seja, e formou o Senhor Deus Adão do pó de Adamá. Falando dessa terra vermelha específica, visto que a terra, de modo geral, a palavra hebraica é Aretz. A palavra Adam, traduzida aqui como homem, de gênero humano, deveria ser traduzida como Adão, o primeiro homem, visto que todos os seus descendentes nasceram do ventre da mulher, Eva. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. Gênesis 2, versículo 22. Ou seja, da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou a Isha e trouxe-a a Adão. A palavra homem nesse versículo se referia a Adão. Deveria ser traduzida como Adão, pois o homem, como foi traduzido ali, se referia ao gênero masculino. Então seria a palavra Ish, se referindo a macho ou masculino, e a mulher Isha. Até hoje, os judeus, quando falam de Eva, a chamam de Isha ou Issa em português. Em Gênesis capítulo 3, versículo 20, nós vemos: "E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes." Eva, do original hebraico, Ravá, se traduz manancial de vida. E chamou Adão o nome de sua Isha, sua mulher, Rava, que se traduz manancial de vida, pois ela era a mãe de todos os seres viventes. Aqui já vemos que o nome de Rava, Eva, foi dado por causa da sua característica específica, ser mãe e gerar muitas vidas. Depois vemos os nomes Caim e Abel. Caim, do hebraico Caim, se traduz lança, e Abel, do hebraico Hebel, se traduz fôlego. Receberam esses nomes por alguma característica deles ou algo que aconteceu no seu nascimento. Depois que Caim matou Abel, que Caim matou Hebel, que havia sido escolhido para dele vir o Messias, Deus deu a Eva um substituto para essa linhagem do Messias, e ele se chamou Set, do hebraico Shet, que se traduz compensação ou substituto. Vamos pular para Noé, pois esse vídeo ficaria longo demais se fôssemos falar de todos os nomes que encontramos. Noé vem do hebraico Noah,
que se traduz descanso ou conforto, pois ele os daria descanso e consolo de toda a maldade do homem naquela época. Algum tempo depois, vemos Abrão e Sarai, sua esposa. Abrão vem do hebraico Avram, que se traduz pai exaltado. Se fosse traduzido corretamente para o português, ficaria Avrão. Sarai vem do hebraico Sarai, se traduz princesa. Algum tempo depois, o Senhor muda seus nomes para Abraão, do hebraico Avraham, pai de multidões, e Sara, do hebraico Sará, se traduz mulher nobre. Abraão teve um filho chamado Ismael e outro chamado Isaque. Ismael, do hebraico Ishmael, traduz Deus ouvirá, e Isaque, do hebraico Yitzhak, se traduz ele ri. Isaque casou-se com Rebeca, do hebraico Ribca, que se traduz enlaçar. Depois da morte de Sara, Abraão teve vários outros filhos. Isaque teve 2 filhos, gêmeos chamados Esaú e Jacó. Esaú, do hebraico Esav, se traduz cabeludo, e Jacó, do hebraico Yaakov, se traduz aquele que persiste, porque tentou persistir em nascer antes de Esaú. No Novo Testamento vemos esse nome no grego Jacobos, que se traduz Tiago. Jacó casou-se com Leia, do hebraico Leá, que se traduz cansada ou farta, e também com Raquel, Rachel, que se traduz ovelha. E com Leia, Raquel e suas servas Bila e Zilpa, Jacó teve 12 filhos, os 12 patriarcas. Ruben, o primogênito, do hebraico Reuben, se traduz contemple um filho. Simeão, do hebraico Shimon, se traduz ouviu ou ouvido. Vemos o seu nome no Novo Testamento, no grego Simon, ou Simão, chamado Pedro. Levi, do hebraico Levi, se traduz unido ou ligado. No Novo Testamento havia um publicano que se chamava Levi. Jesus o chamou de Mateus. Judá, do hebraico Yehuda, se traduz elogiado ou honrado. No Novo Testamento vemos no grego Judas, Judas. Dan, do hebraico Dan, se traduz um juiz. Naphtali, do hebraico Naphtali, se traduz combate ou luta. Gade, do hebraico Gad, se traduz tropa. Asher, do hebraico Asher, se traduz feliz. Issacar, do hebraico Issachar, se traduz ele é com recompensa. Zebulon, do hebraico Zebulun, se traduz exaltado. José, do hebraico Yosef, se traduz adicionado ou aumento. E Benjamim, do hebraico Benjamim, se traduz filho da minha mão direita. Mais tarde, José vai para o Egito, vendido como escravo pelos seus irmãos, onde prosperou e interpretou os sonhos de Faraó, tornando-se o salvador dos egípcios e de muitas outras nações. Se tornou governador de todo o Egito, abaixo somente do Faraó. Recebeu do Faraó um novo nome egípcio, em copto, Psontonphans, que se traduz que penetra as coisas ocultas. Os hebreus o chamavam Zafenat Paneah, que se traduz Zafenat Paneia, tesouro do glorioso descanso. Mais tarde, anos após a morte de José, o povo hebreu foi escravizado no Egito, e nasceu Moisés. Moisés, do copto egípcio, Moses, se traduz salvo das águas. Do hebraico, Moshe, se traduz desenhado ou atraído, pois viram que ele era formoso.
Seu irmão mais velho, chamado Arão, foi escolhido para ser o primeiro sacerdote do tabernáculo. Arão, do hebraico Aarão, se traduz o que traz luz, e sua irmã se chamava Miriam, do hebraico Miriam, que se traduz rebelião. No Novo Testamento, vemos esse nome em grego, Mariam, traduzido como Maria em português. Quando Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo de Israel e entrou com todos eles na terra prometida. Mas o nome de Josué foi mudado por Moisés, pois ele se chamava Oséias. Oséias, do hebraico Oshea, se traduz salvação, e Josué, do hebraico Yahushua, se traduz salvação de Yahu. No Novo Testamento, esse nome no grego, Jesus, se traduz Jesus. Por que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, não sabemos, mas Moisés profetiza o Messias muitas vezes. Mais tarde na Bíblia, o povo pede a Deus por um rei para governá-los. Deus escolheu Saul. Saul, do hebraico Shaul, se traduz desejado. Vemos esse nome no Novo Testamento em grego, Saulus, do Saulus, que depois se tornou Paulo. Depois temos Davi, o rei segundo o coração de Deus. O Davi, do hebraico David, se traduz amado. Seu filho que assumiu o trono depois da sua morte e que construiu o templo de Deus, Salomão, do hebraico Shelomó, se traduz pacífico. Nós temos na Bíblia muitos nomes que terminam em El, que é diminutivo de Elohim, que se traduz Deus. Como, por exemplo, Daniel, do hebraico Daniel, se traduz Deus é meu juiz. Temos também Samuel, Miguel, Gabriel, Ezequiel e até Israel. Mas há também aqueles que se chamam pelo próprio nome de Deus, Yahu, muitas vezes também usado como Yah, que é o diminutivo de Yahu, como por exemplo Yeshayahu, Isaías, que se traduz Yahu salva. Também Jeremias, Yermeiahu. Tem Tzidkiyahu, que é Zedequias. Também Zecariahu, que é Zacarias, e Malachiahu, que é Malaquias, e muitos outros. Para terminar, o nome que é sobre todo nome, Yahushua, salvação de Yahu, o nome do nosso Salvador. Pois o próprio Yahu desceu dos céus para nos redimir, que morreu na cruz para nos dar a vida eterna e que ressuscitou e subiu de volta aos céus. Este nome que nunca deveria ser traduzido, embora todos esses nomes que nós vimos até agora não são traduções na Bíblia, eles são transliterações, são transliterados. E é o processo de escrever em nossa língua portuguesa, usando o nosso alfabeto, para representar a palavra da língua original. Por exemplo, Yerushalayim, transliteração Jerusalém, e tradução ensinando a paz. Porém, no hebraico não existe a letra J. Isso muda muito aquilo do que o autor escreveu no original. O nome de Deus se escreve Yod-He-Vav-He. Foi transliterado para o português YHWH e por causa da reverência ao nome é traduzido como Senhor, com todas as letras maiúsculas. Por exemplo, quando Davi profetiza a subida de Jesus aos céus para sentar à direita de Deus, ele escreve: E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Ou seja, disse Yahu ao meu Adon. O Yahu, o Deus Pai, disse ao Senhor Jesus: Disse Yahu ao meu Senhor. Por isso muitas pessoas leem a Bíblia e não a entendem, por causa das muitas traduções que encontramos hoje em dia. Amém?
A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.